Olá, pessoas fortes e corajosas. Espero que esteja tudo bem com vocês. Se você chegou aqui agora, meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família e eu venci a batalha espiritual contra o narcisismo. E você vai vencer também. E esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Uma coisa que pessoas narcisistas fazem é tudo que você fala, elas vão distorcer. Não importa o que você diga, não importa a forma mais gentil, mais organizada que você tente falar alguma coisa para elas, elas vão sempre distorcer. Então você fica planejando como você vai falar certas coisas para uma pessoa narcisista. Você fica planejando que palavras você vai usar. E quando você começar a falar sobre o que você vem planejando falar com elas, elas vão fazer parecer que você não está se explicando da forma correta, que você não está falando claramente. Então elas fazem você se sentir como se o que você estivesse falando estivesse confuso. Como se a forma que você fala e sobre o que você fala fosse difícil de ser entendido. Só que a questão nisso tudo não é sobre o que você fala com essa pessoa narcisista e nem o momento que você resolve conversar com ela sobre determinado assunto. O problema aqui é que a pessoa narcisista ela é comprometida com ela própria a nunca te entender, a nunca te ouvir. Então ela faz toda essa palhaçada, né? Ela finge que não te entende, ela se finge de burra, ela faz de conta que você tá falando uma coisa difícil, que é difícil de ser entendida. Para quê? Para você se silenciar, para você calar sua boca e nunca mais trazer problemas de relacionamento, problemas seus, questões suas emocionais até ela. Porque ela é incapaz de amar, não sente empatia e ela não sabe lidar com essas questões emocionais. Então, quando você tenta falar sobre os seus sentimentos, sobre os seus problemas, sobre questões de relacionamento que você tem com essas pessoas narcisistas, ou elas vão se fazer de desentendidas, ou elas vão te envergonhar por você trazer os seus sentimentos à tona e assim você se silencia, você nunca mais fala com elas sobre isso. Porque, veja bem, há uma grande diferença em quando uma pessoa não te entende, uma vez na vida ou outra, ou quando uma pessoa está comprometida com ela própria em nunca te entender, em nunca te ouvir. Porque a verdade é que as pessoas narcisistas, elas sabem que elas são difíceis para você. Elas sabem que elas te dão um tempo difícil. Elas sabem que elas são insuportáveis. Para te atormentar ainda mais, elas fazem parecer para você que é impossível elas te entenderem. Tudo para pessoas narcisistas é sobre controle e sobre poder. Só que não é o mesmo controle que a gente considera controle. Então ela se faz de desentendida, ela finge não te escutar, ela faz parecer que é difícil a forma que você fala, a forma que você se expressa, o momento certo, para mostrar controle sobre você, para nunca validar o seu lado da história e também para nunca reconhecer e validar o seu ponto de vista. E fazendo tudo isso, elas se sentem superiores a você. Então, assim, é fazendo tudo que pessoas narcisistas fazem com você, que você permite, que elas conseguem ser narcisistas. Porque eu já falei aqui que pessoas narcisistas não conseguem ser narcisistas se elas não tiverem uma vítima para elas colocarem esse narcisismo em prática. O espírito de Leviatã, que é um principado que opera ali através do espírito dessa pessoa narcisista, entre um monte de outros, né? É o espírito da confusão, o espírito da distorção de realidade. E não importa o quanto você planeje conversar com a pessoa narcisista, não importa o quanto você selecione um monte de palavras bonitas ou fáceis de serem entendidas, não importa o como você tenta se comunicar e ter uma conversa com elas. Porque elas não querem ter um relacionamento com você, elas não querem se comunicar de forma efetiva com você, elas só querem de você o suprimento narcísico, que é a sua atenção, é a sua preocupação com elas, é ter o acesso a você e tudo aquilo que você permite que elas façam com você. Pessoas narcisistas, elas não querem te ouvir, elas não são emotivas, elas não querem saber das tuas questões emocionais. E muito menos elas querem te entender. Porque se há entendimento, tem que haver empatia. Se há entendimento, tem que haver responsabilidade afetiva. Responsabilidade dos próprios atos, do próprio comportamento. Se há entendimento, tem que haver o perdão, a graça. E essa pessoa narcisista terá que se responsabilizar pelo próprio comportamento. E como elas não têm nada disso,
Elas vivem fugindo delas próprias. Elas vivem te culpando por tudo, não se responsabilizando nunca por nada do que elas fazem. Nunca te ouvindo, porque tudo o que importa é só o lado delas da história. É somente o ponto de vista delas. E elas querem que você se encaixe nessa fantasia, nessa narrativa que elas contam. Porque se você não se encaixa nessa disfunção, você vai ser um alvo do abuso. A isso cabe a você decidir se vale a pena manter essas pessoas delusionais na sua vida ou não. Como o espírito de Leviatã odeia a verdade, né? O alvo desse principado Leviatã é destruir o teu espírito. O comprometimento de Leviatã é destruir a tua mente, é te oprimir e paralisar a tua vida em diversas áreas. Porque somente te afetando dessa forma é que esses demônios conseguem te manter no cativeiro, te manter aprisionado. Leviatã é como se fosse uma serpente que te envolve nessa fantasia perversa. Leviatã distorce a realidade para causar confusão em você, para você duvidar de você mesmo, duvidar das suas escolhas, de que caminho você tem que seguir. E causando confusão, você não sabe o que é certo e o que é errado. Você não sabe se o que está aí na tua mente, o que você está sentindo, é de Deus ou se é do coisa ruim. Por isso que muitas vezes, quando você está nesse estado de confusão, você toma um monte de decisões erradas. Esse espírito de Leviatã nunca quer que você enxergue o seu valor. E esses demônios também não querem que você saiba quem você é em Cristo Jesus. E vivendo sobre essa venda espiritual, né, que te cega espiritualmente, você nunca enxerga quem essa pessoa narcisista é. Você começa a ver beleza no abuso, você começa a romantizar o terror diário que você vive. Você passa a ver sempre o melhor nessas pessoas que todos os dias mostram que elas não valem nada. E você vendo beleza onde não existe, esses demônios conseguem te aprisionar. Essa pessoa narcisista te explora mais e mais. E essa pessoa narcisista continua fazendo da sua vida um inferno. Porque é lá que ela vive e ela quer companhia. Então esse espírito de Leviatã, ele torna assim quase impossível você largar uma pessoa narcisista. Você tem que ter muita resiliência, muita fé, muita coragem para você lutar com todas as suas forças para sair disso. Então, assim, se você não tem um relacionamento forte com Deus, com Jesus, esses demônios, eles vão te derrotar. Você vai viver a sua vida inteira servindo esses demônios e vai morrer ali. Então, você tem que estar muito disposto a ver a verdade. Você tem que estar aberto à verdade de Cristo, porque senão você vai continuar nessa cegueira espiritual até a sua morte. E passando sua vida inteira servindo Satanás, né? Para onde é que você vai? Para lá, né? Fazer companhia para ele. A única forma de você vencer esse jogo sujo dessa pessoa narcisista é não jogando com elas. É não dando acesso a elas a você. É não querendo mais nem sequer olhar na cara delas. É mantendo distância e focando somente em você, na sua vida e na sua evolução espiritual. Porque o que você tinha que fazer lá na vida dessas pessoas já deu. E desse mato não sai cachorro, desse mato não sai amor, não sai empatia, não sai compaixão, não sai nada de bom daí. Então você tem que matar logo suas esperanças em relação a essas pessoas narcisistas. Você só consegue ter uma vida com paz de espírito, uma vida próspera, uma vida feliz, longe do ninho de serpentes. Você só consegue se reconstruir longe de pessoas narcisistas. E quando você começa a ter consciência de você mesmo, ter consciência do seu trauma, você começa a se apegar com Deus, você começa a ficar forte em Cristo, você começa a ler a palavra, você vai perceber que não há libertação sem perdão. Você, quando começa a ter consciência sobre tudo, você aprende que você tem que aprender a se auto-perdoar, porque é só se perdoando que você perdoa o seu passado, que você se reconcilia com ele, que você também perdoa as pessoas que te feriram, que te abusaram. E mais uma vez relembrando aqui que o perdão não quer dizer reconciliação. Você pode muito bem perdoar e manter distância. Você pode muito bem perdoar quem te feriu e ter compaixão por elas à distância.
O perdão é um processo que ocorre de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? Então, assim, você não precisa perdoar, ir lá na pessoa e pedir perdão e dar um abraço e tchau. Não, isso é falso, isso é uma coisa que não existe. O perdão é para você se libertar desse peso, desse mal que oprime a tua vida. E como você se perdoa? Aceitando que tudo que aconteceu estava fora do seu controle. Não há nada do que você pudesse ter feito para evitar tudo que aconteceu. Entendendo que a culpa não foi sua, porque você foi abusado, porque coisas ruins te aconteceram. As escolhas foram das pessoas com quem você estava se relacionando. Hoje, na sua fase adulta, você tem que ter esse entendimento como ser humano adulto funcional. E você não é mais aquela criança indefesa que tinha que estar ali sendo forçada a ficar no abuso. Hoje em dia você é uma pessoa adulta, você não tem mais que tolerar nada não. Porque se na sua infância você via os teus pais, a tua família te abusando e você via que não era aquilo que você merecia, hoje na sua fase adulta é a mesma coisa. Você tem que ver que você não merece isso. Você tem que dar um basta. Então você tem que perdoar a você mesmo por permitir que o abuso se perpetuasse. Porque quando nós somos crianças, nós estamos sob o controle total dos nossos pais. Não há exatamente nada que a gente poderia ter feito para evitar que as coisas tivessem acontecido da forma que aconteceram. Porque os nossos pais eram abusivos. Eles eram abusivos, não tinha nada a ver com a gente, porque o comportamento era deles, foram escolhas deles. Então, o perdão é a chave que desbloqueia a sua libertação do narcisismo, que fecha com chave de ouro o seu processo de cura. O perdão é a chave que liberta de todo o processo de cura. Eu creio que não só do narcisismo, mas de outros tipos de situações também. Porque, repetindo, o perdão é para você. E você se perdoando e perdoando o outro, não quer dizer que você vai ter que tentar manter um relacionamento com eles. Você pode muito bem não querer ter um relacionamento com eles, mas mesmo assim você não sente mais raiva, você não sente mais rancor, você sente compaixão. Você consegue enxergar as pessoas que te ofenderam, que te abusaram, por um espaço de amor. Você sente compaixão, mas é aquele lugar que não te pertence mais, você não quer mais estar ali. Mas mesmo assim você sente compaixão por eles. Mas aí você pensa, ai, mas eu não consigo perdoar os meus pais. Poxa, eu não consigo perdoar os meus filhos pelo que eles fizeram comigo. Se você é daquele tipo de pessoa que diz assim, mas eu não consigo me perdoar. Eu não consigo perdoar as pessoas que me maltrataram porque elas não merecem meu perdão. Pois é, você já está dizendo. Talvez nenhuma dessas pessoas mereçam o seu perdão. Mas o perdão não é para elas, é para você. Você tem que se perdoar porque você merece paz. Porque você merece se reconstruir. Porque você merece ser feliz. Porque você merece andar para frente e não ficar presa no passado. E quando você pede perdão a Deus por todos os seus pecados, pelos caminhos errados que você tomou, quando você conversa com Deus intimamente, com toda a sua alma, você vai experienciar o perdão de Deus. Você vai experienciar o amor, a misericórdia dele. E quando você sentir tudo isso sobre você, sobre a sua vida, você vai conseguir se perdoar. E perdoar a quem te feriu. Porque é só com o perdão que você consegue ter paz no seu espírito. É só se perdoando que você se livra, se liberta desse peso que você insiste em carregar. É só perdoando que você se livra da culpa, do ressentimento. É só perdoando que você se livra desse desejo de vingança. Que essas pessoas venham a pagar por tudo que elas te fizeram. Porque é justamente pela falta do perdão que esses demônios continuam atazanando a tua vida, te atormentando. Quando não há o perdão, você não se liberta energeticamente dessas pessoas. Então você fica só atraindo mais pessoas narcisistas, mais pessoas traumatizadas, porque espiritualmente você ainda está conectada com essas pessoas, porque você ainda está presa lá no passado. Você ainda está presa em emoções negativas, que é o ressentimento, rancor, raiva, medo. Tudo que essas pessoas te causaram, você ainda continua segurando nisso. Isso é a porta que esses demônios, esses principados precisam para continuar te atormentando. Então, para haver uma verdadeira libertação do narcisismo na sua vida, você tem que ter intenção. Você tem que querer se libertar de todo esse mal da sua vida. Não é só dizer, eu quero me livrar de pessoas narcisistas, mas mesmo assim querendo manter um relacionamento com eles. Impossível.
Porque, para começar, pessoas narcisistas não querem ter um relacionamento com você. Por que você quer manter na sua vida quem te odeia, quem não gosta de você e pessoas que te tratam como se a sua presença não fosse bem-vinda? Por que você quer manter na sua vida pessoas que não conseguem nem sequer olhar na tua cara e ter um relacionamento com você e ser sinceras com você? Por que você quer manter na sua vida pessoas que não querem te ouvir, pessoas que só querem te usar? Essas são questões que vocês têm que se perguntarem. Você tem que querer na sua vida pessoas que são positivas, que te motivem, que te levem adiante, que vejam o seu melhor, que amem estar na sua presença, que não fiquem te invejando. Você tem que querer estar com pessoas que querem estar com você. E se ninguém quer estar com você, aceite estar na sua própria companhia. Aprenda a se amar, aprenda a gostar de você mesmo. Quando você experiencia o perdão de Jesus na tua vida, você começa a enxergar a sua parcela de culpa dentro de todos os seus relacionamentos abusivos. E quando você enxerga a sua parcela de culpa dentro desses relacionamentos abusivos que você teve, você entrega todas as pessoas que te fizeram mal nas mãos de Deus. Então você vai parar de querer ser Deus, você vai parar de querer fazer justiça com as suas próprias mãos, e você também para de desejar o mal para as pessoas que te fizeram mal. Porque o que é que acontece quando você experiencia o perdão de Jesus? Você dá a chance a Jesus de lidar com essas pessoas. Você dá a oportunidade a Deus de castigar essas pessoas. Como disse Deus, a vingança é minha. Então não existe você se libertar do narcisismo, de Jezebel, de Leviatã, desse monte de principados e legião de demônios que pessoas narcisistas carregam, sem haver o perdão. E tudo isso ocorre em um processo, não ocorre da noite para o dia. Primeiro Deus te perdoa, você se perdoa e você perdoa o outro. É nessa ordem que ocorre. O perdão é a sua libertação do narcisismo. E eu falo isso porque eu já passei por isso. E se você não consegue fazer isso sozinho, você tem que ter intimidade com Deus. Isso é um hábito diário. Você precisa ter intimidade com Cristo e pedir que Ele te ajude a reconhecer aquilo que você não consegue reconhecer sozinho, que você não consegue se libertar sozinho. Você tem que buscar Cristo com a humildade dele. Você tem que reconhecer que você não consegue perdoar sozinho por conta própria. Você tem que reconhecer que você não consegue se libertar do narcisismo sozinho. Você tem que ter a humildade de Cristo no seu coração para ir até Ele como uma criança humilde, uma criança pura. Quando você consegue reconhecer que você não é nada sem Jesus, isso é um ato de humildade. E para você experienciar o perdão e a misericórdia de Deus na sua vida, você tem que ter um coração humilde como o dele. Mas também quando você passa a pensar de uma forma assim, eu não consigo perdoar, eu não vou perdoar essa pessoa de jeito nenhum. Eu não posso, eu não consigo, e você também não faz nem o mínimo esforço para perdoar. Você nem se esforça nem um pouco para a sua evolução espiritual. Nesses casos, você está operando pelo orgulho. Leviatã também é orgulhoso. Quando você diz, eu não vou perdoar essas pessoas que me fizeram mal de jeito nenhum, você está operando pela raiva, pelo ressentimento, pelo orgulho. Então, Jezebel, Leviatã e esse bando de principados vão continuar atormentando a tua vida, porque é exatamente isso que não vai te deixar se libertar do narcisismo. Porque esses principados também são raivosos, ressentidos, orgulhosos, e eles vão te reconhecer por esses mesmos sentimentos. Assim, eles continuam perturbando a tua vida. Então, todo lugar que você vai, você só encontra narcisista. O perdão, ele não é reconciliação com o abusador. O perdão, ele é uma reconciliação com você mesmo, com o seu passado. O perdão é uma transformação sua, de dentro para fora, para que você evolua como ser humano, para que você evolua espiritualmente. E quando você consegue fazer isso, você repele esses principados da tua vida. Esse cordão energético que te mantém preso a esses principados é cortado no mundo espiritual. Quando você passa por todo esse processo, você não só quer distância de pessoas narcisistas, mas esses demônios vão correr léguas de você. Você vai ser um repelente para eles. Você não quer mais lidar
com pessoas narcisistas, com pessoas tóxicas, com demônios, com pessoas que não estejam alinhadas com você espiritualmente. Porque você não quer mais esse mal na tua vida. Porque você sabe, você reconhece o quanto te doeu, o quanto te custou para você se libertar desse mal. E é só quando esse processo acontece que você passa a operar pelo Espírito, por um espaço de amor. Você substitui o ressentimento pela compaixão. Você substitui o caos e a angústia pela paz de espírito. E você substitui a raiva pelo perdão dentro de você. Esses principados não vão mais te reconhecer pelo amor, pela paz, pela humildade, pelo perdão. Porque isso foi substituído dentro de você. E a partir desse momento, você passa a operar pelo Espírito. Você passa a se alinhar com a energia divina. E você passa a servir a Cristo. E Ele te transforma em um vaso novo. Ele te transforma à imagem e semelhança dele.